Bom dia a todos, mais um Batalha do Século no ar. Eu, Celson Plácido e Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Muito bom dia, Celson. Bom dia, Infomani. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa terça-feira, dia 5 de abril. Bom programa a todos. É isso aí, acho que o pessoal deve estar feliz, né? Quem ontem no final do dia a gente recomendou compra de Petro Dado 88. E também a opção e direcional. E direcional, 7,63 estava saindo. Foi bem interessante, pessoal. O mercado agora, só para posicionar vocês, tá? O mercado abriu em gap, 0,8%, 0,5%. Os bancos estavam caindo na casa de 1%. O mercado como um todo virou. Petrobras está subindo na casa de 5%, Vale subindo aí na casa de 3%. Os bancos ficaram neutros aí. O mercado está tendo uma força positiva. Será que isso é o cenário político, Celson? Esse alguns do Temer, fatores, você teve. Né, ontem, só justificar por que a gente estava falando em comprar, não acompanhei a compra. Tem que estar na arena do investidor, né? Então, se não estiver lá, não acompanha ali o dia a dia, né, na XP. Então, eu estou sentando ali entre o Alisson e o Danilo, e quando saiu, né, a informação, né, o Bendini falando que ia negar uma redução de preços de combustíveis, né, a ação estava caindo por 3 motivos. Primeiro, pelo político, eu não concordo muito, não acho que esfriou-se o impeachment, mas tudo bem, o mercado estava batendo. A outra era a forte queda do Brent, né, o petróleo negociado na Europa, que fechou com quase 3 de queda ontem. Aí tudo bem. E o dólar para cima, isso impacta, obviamente, a companhia que tem 74% de uma dívida de 492 bilhões de reais em dólar, é óbvio que isso impacta negativamente, o petróleo para baixo também. E principalmente, tinha saído no domingo na coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo, e a gente divulgou isso aqui, que era, né, a possibilidade de reajuste de preços de combustíveis para baixo. Né, a cada 10% de reajuste de preços de combustíveis, na gasolina principalmente, você impacta o IPCA em 0,3%. Então, reduziu em 10% a gasolina, o IPCA dos próximos 12 meses você já impacta 0,3% para baixo. Para cima, a mesma coisa. Então, como a gasolina está com prêmio de 22,5%, isso preço de ontem, fechamento de ontem, quando eu fiz a conta, isso representaria que poderia reduzir 20%. 20% seria 0,6% no IPCA. E aí bateram, obviamente, na Petrobras, quase 10%. A gente achou que poderia ser um exagero, apesar de não gostar, acreditar. Tudo isso tem um call político aí. E aí a gente ontem, tanto opção, que é 50%, AD... 88. Que vence agora dia 18 de abril. Strike 8,80. Daqui a 13 dias. E estava caindo 50% e a gente achou que valeria a pena, sim. Né? E no direcional também, né, para pensar se hoje, o que a gente faria hoje. Aí hoje, como eu falei, o político não mudou nada na nossa cabeça, permanece o mesmo. O Bendini negou um possível reajuste de preços de combustíveis para baixo, né, uma redução de preços de combustíveis. E agora com essa indicação, deu oportunidade, o mercado, não só a Petrobras, com o Temer falando que a assessoria dele, deu na Globo News, se licenciaria ele do cargo de presidente nacional do PMDB, que ele foi eleito esse ano, né? E quem assumiria é o Romero Jucá, que eu acho que quem conhece, né? Quem conhece o Romero Jucá sabe que ele é um fiel defensor do impeachment. E pro Temer, né, ficava difícil ele falar de impeachment se ele faz parte do governo, ele é vice-presidente do país. Então, essa estratégia, sim, auxilia na busca por votos aí, né, da base indecisa, PP, entre outros, para anunciar. Tá? Mas esse acho que foi o principal. Então, quem acompanha... gente, eu estou falando, confirmando, né, Henrique? Você falou, já aconteceu, sim? Eu estou falando confirmando, ele já confirmou. Quem me acompanha no Facebook já sabe que eu postei, sei lá, meia hora. Faz um tempinho. Isso, já tem um tempinho que eu postei isso e qual seria a estratégia. Vamos falar de bolsa, vamos falar de Petro, o que você tem aí pra gente começar a falar? Só um detalhe, hoje, 5h30 da tarde, estoques de petróleo dos Estados Unidos, hein, pessoal? Atentos aí também, que teremos mais informação sobre o petróleo. Bom, a gente comentou bastante hoje na arena do investidor, que me chamou muita atenção a abertura dos mercados, tá?
Ontem a gente tinha as bolsas mundiais em queda, trabalhando em queda, ainda digerindo aí a fala da presidente do Banco Central americano, de um possível, do não aumento da taxa de juros, principalmente nesse primeiro semestre, o desfilhamento do PMDB, entre outros pontos, tá? Petróleo ontem caiu bastante, minério de ferro ficou neutro devido ao feriado na China, mas as bolsas abriram ontem numa forte movimentação de queda na aproximadamente 3% em gap de baixa, alguns com 2,5%, chegaram até cair 4%, a Petrobras ontem fechou com 9,3% de queda. Então, na nossa leitura, como o Celso acabou de mencionar, ainda a gente não tira a gente não acha ainda que esfriou o processo do impeachment, logicamente que são outras estratégias, são outros pontos a serem adotados para retomar com esse movimento, e, consequentemente, isso ontem foi uma queda bastante expressiva. Hoje, a hora que o mercado abriu, na casa de 0,5% de queda, 0,8% de queda, os bancos que abriram um pouquinho mais pesado estavam caindo 1% já na abertura do mercado. Chamando a atenção o quê? Que a queda foi muito acentuada ontem e o mercado hoje deveria ter um espaço para realizar. Aí juntou com as informações do Romero Jucá assumindo a presidência do PMDB, o petróleo neutro, as mineradoras, o minério estava caindo bem, mas a Vale conseguiu se superar, até a abertura da Vale foi um pouco menos intensa na queda. Ou seja, o mercado teve uma forte desvalorização, quase 4% ontem de queda do índice Bovespa, dentro de um viés de alta, ainda com um cenário totalmente dependendo de política, tá certo? E a bolsa hoje está performando bem positivamente. Então deixa eu só aproveitar e comentar aqui sobre o gráfico do Ibovespa. O índice Bovespa hoje chegou a cair bem, quase 2%, trabalha em cima de uma região de suporte importante, é um obstáculo para a queda dos preços, tá certo? A gente tem um candle logicamente que está prematuro eu falar agora para vocês que o mercado vai fechar dessa maneira, temos algumas horas ainda de pregão, mas é um candle de indefinição que sugere a exaustão do movimento de baixa e uma possível retomada do movimento de alta, tá certo? Então é uma região de suporte, cuidado, hoje a gente não estava confortável para trabalhar vendas no início desse pregão. Se a gente for olhar em consideração os outros papéis, Petrobras, olha a forte movimentação de queda da Petro, o ativo em cima de uma região de suporte, tá? Suporte importante dada por fundos anteriores. Percebam que quando a Petro tocou nesse mesmo patamar na casa de 7,50, 7,60, ele está me fazendo exatamente o mesmo candle, tá? A mesma formação gráfica. E o último movimento de alta da Petro durou aí na casa de 14%. Danilo, você quer dizer então que ele vai refletir esse movimento aqui a Petro? Olha, se vai refletir ou não, é um pouco arriscado eu mencionar isso, mas o que eu posso sugerir? O que a gente pode analisar aqui no gráfico da Petrobras? Que esse ponto, se logicamente fechar dessa maneira, a Petrobras tem um espaço para retomar o seu movimento de alta, que começou todo esse rally político, e ter uma movimentação positiva, tá? Então ter uma movimentação positiva, sim, tendo um espaço para andar aí na casa de 13%, 14% em poucos períodos. Claro, isso vai depender de acordo com o cenário, com as informações políticas que a gente tende a ter. Então eu não vejo que agora o mercado é um ponto para se trabalhar vendido. A gente tem a gráfico da Vale também segurando em cima de uma região de suporte. Eu vou ficar atento se Vale voltar a trabalhar acima do patamar de R$12, ela vai ser um grande papel para a gente poder trabalhar comprado. E só para finalizar esse overview do mercado como um todo, a gente tem um gráfico de Itaú, tá? Olhem que interessante o principal papel da bolsa, o ativo configurando aqui um candle de indefinição em cima de uma região de suporte. E novamente, quando o Itaú formou este candle aqui, o papel chegou a valorizar aí na casa de 12%. Então todos os papéis, ou melhor, os principais papéis que compõem aí a carteira teórica do índice Bovespa estão em cima de uma região de suporte, ou seja, uma região que possui compradores, e ontem tivemos uma desvalorização muito acentuada. Então acredito que é importante a gente ficar atentos e ter muito cautela agora com vendas. Lembrando que a volatilidade do mercado ainda está muito alta, então muito cuidado com a exposição, a alocação do capital, cautela, e oportunidades a gente tem, acredito que várias oportunidades ao longo do pregão. É isso aí, Celso. Então acho que o mercado hoje está abriu em queda, porém com uma intensidade um pouco menor do que a queda de ontem. Tá? E o que ajudou foi isso também, essa indicação do Romero Jucá, né, para agora brigar. E o mercado também tinha batido bastante, né? Sim. Não vai ter mais impeachment, por quê, né? Então, esse é um problema. Vamos lá, Suzano sofrendo bem, já perguntaram aqui o caso da Panama Papers, segundo informações, né, que ela teria conta lá, subsidiária, controlada pela companhia, acaba prejudicando ela, a Fibra, dentre outras companhias do setor de papel celulose, sofre mesmo com $1 para cima, isso que seria estranho. Mas é difícil dizer, a gente já não tem, né, recomendação de Suzano, nossa carteira só tem Klabin.
esperando ali uma melhora no mercado doméstico em papelão, né? Suzano e fibra é celulose para exportação. Mas a gente prefere ficar de fora. Vamos lá, CEMIG, se é compra ou não? O Warren está perguntando aqui. Danilo Zanini, CEMIG 4. Por fundamento, a gente segue não gostando do ativo. Né, o ativo negocia muito mais pelo político que qualquer outra coisa. Tem problemas, então até a participação dela, que ela tem que se desfazer, se eu não me engano, da Light, tem uma opção ali que ela teria que pagar, o valor é extremamente alto, que era, ela tem que pagar em dinheiro ou a valorização da ação. Como a valorização não teve, ela teria que pagar em dinheiro para alguns fundos de investimento, tem um problema sério ali de bilhões de reais para ela pagar. Eu sigo permanecendo não recomendando exposição a CEMIG, mas aí, graficamente, é com o Danilo Zanini. Graficamente ela está bem interessante, eu vou colocar o gráfico aqui para vocês acompanharem. Notem que a tendência do papel desde esse ano, tá? Da segunda quinzena de janeiro até agora, é de alta. Tem um toque fundo, fundo, fundo. E a gente teve aqui uma desvalorização da CEMIG em um pequeno espaço de tempo na casa de 17%. Hoje demonstra uma queda menor de 1% e configura um candle de reversão. CEMIG está interessante para compra? Sim, está interessante para compras no curto prazo e especulação, tá certo? Então, o risco é maior, então aloque um capital menor. O ponto ideal da CEMIG para se comprar é na superação da máxima de hoje. Então, para quem tem um perfil mais arrojado, quiser se posicionar numa compra no final do pregão, não acho errado, tá? Um ponto ideal e uma postura um pouco mais cautelosa seria aguardar esse pregão, amanhã abrir o mercado, qualquer negócio acima da máxima de hoje, dá para trabalhar a compra, visto que a tendência, ou melhor, o viés desse ano é de alta. Então tá interessante o gráfico, não só a CEMIG, só para complementar aqui, CPFE3, tá? CPFE3 é outro papel que está em cima de um suporte, fazendo um candle comprador, CPLE6, CPLE6, também fazendo um candle comprador, ou seja, os principais papéis do setor de energia, tá? Eles estão em cima de uma região de suporte relevante. Então não me assustaria se o mercado ou o setor de energia tivesse uma movimentação positiva no pregão de amanhã, tá certo? Claramente que isso vai depender no rompimento da máxima do pregão de hoje. Um pouquinho divergente as opiniões, mas é mais o curto prazo, né, Celso? Mais especulação. Sim, por isso vocês têm que assistir a Arena do Investidor. Você estará em Jaraguá do Sul esse mês? Foi mês passado, Bruno. Semana passada estava em Jaraguá do Sul. Palestra quarta, quinta-feira em Joinville. Já fui. Agora só segundo semestre. Haveria fundamento sólido para Petro reverter e passar a subir de agora em diante? Não, fundamento não, SMP. Seria muito mais esse governo caindo. Acho que o papel pode continuar subindo. Mas fundamento, o petróleo teria que subir, o dólar cair para ter um fundamento para a companhia. No atual cenário é extremamente desafiador. Uma companhia que tem mais de 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, sobre seu resultado operacional, sendo 74% da dívida em dólar, 8% da dívida em euros sem ter hedge. Então a situação é extremamente complicada. Petrobras já falou, né? Posso pular? Já falamos. Beleza. Nós aqui, por que indicação do Jucá positivo? Não concorda. Porque o Temer ele não pode atuar, eu já comentei mais cedo, não sei se você pegou essa parte, mas o Temer, ele, como vice-presidente, ele não pode atuar. Imagina ele falar de distribuição de cargos, acordo com outros partidos, né? O pós, ele não pode ficar falando do impeachment, ele faz parte do governo. E o Jucá, nesse ponto, sempre defender o impeachment, ele talvez conseguisse, sim, atuar de maneira... Porque o Jucá tem menos agenda, digamos assim, política. O Temer tem que cumprir sua agenda política também. Então, o Jucá seria positivo, sim, nesse sentido. Se a gente recomendaria venda em fibra ou Suzano? Acho que não, mais para neutro ali. Obviamente, acho que o dólar vai cair, então fibra e Suzano poderiam sofrer mais. Mas não recomendaria venda não. Eu te pergunto agora, o que você acha de venda em fibra e Suzano? Eu até estava olhando, Celso, esses dias para trás, fibra, tá? Que estava bem interessante dessa batida bem forte no papel. Mas por mais que o papel caiu, tá? Ele não está demonstrando entrada de força compradora. Então assim, eu sigo um pouco cético, porque a visão gráfica que a gente tem é que o dólar está consolidando. Até o SMP perguntou, pô, o dólar está numa tendência de alta aí ou é apenas um repique? Foi ontem só o movimento de alta, tá? O mercado está caindo bem forte, o dólar não tem consistência, não tem força para tentar ter uma movimentação um pouco mais direcional. E ainda a gente acredita num certo obstáculo para a alta do dólar, tá certo? Então, assim, eu ficaria um pouco neutro com fibra e com Suzano. Claro que é interessante olhar. O que mais me chama a atenção entre esses papéis ligados ao dólar é o ativo da Klabin, tá certo? Klabin tá bem interessante, eu acho que é válido a gente poder acompanhar.
Celso, como você mencionou aí agora há pouco do nosso viés, do dólar, que ainda é de baixa, devido ao processo do andamento do rito do impeachment, quer comentar um pouquinho com o pessoal sobre a pesquisa que a gente fez, do pessoal institucional, que ficou bem bacana, ou um viés? Essa, só quem tem acesso é cliente. Só quem tem acesso? Essa agora está vetada. Só quem tem acesso a gente só pode falar, a gente só fala depois de um prazo maior. Como a gente divulgou hoje, ontem, os clientes já puderam acessar, e hoje eu só posso divulgar na semana que vem sobre pesquisa política, só na semana que vem, para falar aqui que os principais gestores, né, investidores institucionais revelaram, virou nesse ponto, porque senão quem é cliente tem acesso e quem não tem acesso primeiro, então não faz sentido algum. O cara tem que entrar e ter acesso às informações. É só se cadastrar, abrir conta na XP que ele tem acesso. Qual foram as respostas? O que acha dos juros futuros, janeiro 21? O que acontece se esse governo cair? Quando ele cai? Qual o percentual que acha que ele vai cair? Qual a probabilidade maior? Para onde vai bolsa? Para onde vai dólar? Eu acho que abra conta na XP e tem acesso a isso, a Arena do Investidor também. Será que o dólar engatou uma tendência de alta consistente agora ou é apenas um repique? Eu acho particularmente que é um repique. Se não tiver a queda, o dólar pode ir para R$4. Se tiver a queda, eu acho que pode ir para R$3,40. O que você acha? Concordo plenamente. Deixa eu colocar o gráfico do dólar aqui. O dólar voltando para a máxima do dia de hoje. Mas vamos lá, o gráfico do dólar demonstra o quê? Ele tem aqui uma região que ele trabalha, que é um campo negativo, tá? Um canal de baixa. E o que está me incomodando para acreditar numa alta do dólar, claro, é natural esse repiquezinho do dólar, mas a gente está falando, hoje é o segundo dia, alta de 1,18%, a gente está falando que o dólar já teve 2, 4, 6 dias consecutivos, um de alta, mais 5 dias consecutivos de queda. Então é convencional, é normal, vocês verem o dólar caindo muito forte. Então hoje é o segundo dia, na minha leitura, ainda nada mais é do que apenas um repique. Para eu poder interpretar, o dólar agora vai ter uma tendência de alta, a sinalização vai mudar, o que eu gostaria de ver, tá? Uma movimentação, que primeiro ponto, tá? A gente tem uma pequena linha de tendência aqui em 3,700, uma linha de resistência em 3,730, 3,750. Para o dólar ter uma tendência de alta, eu gostaria de ver este movimento, tendência de alta não, um viés positivo no curto prazo, tá? Passa por um período de correção, ele configura um fundo acima do fundo anterior, aí sim ele engata aqui uma movimentação positiva que vai abrir para que o dólar venha buscar aí a região dessa linha de tendência de baixa, desse canal de baixa. Aí o que a gente está falando? A gente está falando do dólar lá na casa de R$4. Danilo, acredita que o dólar vai no R$4? Eu já fico um pouco cético para falar que o dólar vai para R$4, devido a todo esse cenário político, de acordo com os estudos da pesquisa que a gente teve também com os investidores institucionais. Enfim, o que eu vejo? Há uma movimentação sadia de alta para o dólar aqui. 3.730 é um obstáculo, quem já está comprado começa a ficar um pouco neutro e atentos, tá? O próximo ponto de parada do dólar, 3.850. Depois a gente teria um próximo ponto aqui como um nível de resistência na casa de 3.900, depois somente em 4.000 pontos. Então assim, tem espaço para buscar? Tem espaço para buscar uma movimentação positiva, mas eu acho que é muito cedo a gente tratar esse segundo dia consecutivo de alta do dólar como uma tendência de alta, tá? Vale ressaltar, o dólar ficou com queda no mês de março mais em 12%, então qualquer movimento de alta, eu acho que seria uma movimentação natural e uma movimentação corretiva, como hoje a bolsa está subindo depois de ter caído quase 4%, o Petro caindo na casa de 9%, hoje está subindo 4%, então são movimentações naturais dentro do mercado. Tem espaço para altas? Tem, porém com vários obstáculos. Eu vejo mais espaço para ele manter nessa região de 3,50, 3,60, ou até mesmo perder suporte aqui em 3,550, 3,400, 3,30, 3,335 seria um ponto aí para o dólar na leitura gráfica. Tá certo? Então esse aí é o principal ponto e é o nosso estudo do dólar. Sim. Aí o Nós está perguntando aqui, como parte de fundamentos que é a sua, pensa na situação atual que vários papéis que vocês não gostavam e não gostam subiram entre 50% e 100% e tem boa chance de não voltar aos fundos. Como pensa nisso? Mais do que normal. Você teve um evento no meio do caminho com a possibilidade de impeachment. A gente sempre falou sobre isso aqui. Uma coisa é fundamento. Os ativos que a gente gosta subiram também. Podem não ter subido tanto quanto outros ativos, mas subiram. Olha Itaú, olha a Bradesco que a gente falava, olha a BVMF que subiu praticamente 50% desde que a gente falou sobre o ativo e colocou nas carteiras, BB Seguridade também.
Então, o que mais me interessa são retornos sustentáveis por fundamentos. Quando você quiser operar a curto prazo, é óbvio, você vai na análise técnica. A gente não colocou o Banco do Brasil nem Petrobras, até pelos problemas estruturais que eles existem. Para fundamentos, nada muda. E vale ressaltar que vários papéis do mercado como um todo tiveram algumas altas. Igual, tem papéis que eu particularmente olho na análise técnica, eu também não acho atrativo para ser operado. Igual, um exemplo, a gente viu o Prio 3 subindo aí com uma possível aporte de, enfim, subiu 300%, 400%, pô, subiu, pô, se quem tivesse posicionado ficou muito feliz, mas são papéis que eu particularmente também acabo não acompanhando, tá? Então, a alta do mercado como um todo teve, a gente conseguiu pegar, às vezes, movimentos iguais, menores, mas surfamos esse movimento de alta também. Você acredita que a probabilidade é maior de impeachment passar? Sim, ainda maior do que 50%. Gostaria de saber a posição de CSN, vender ou comprar. Setor siderúrgico, a gente continua acreditando que vai passar por um processo aí extremamente complicado, né? A Uzi Minas vem fechando Alto Fornos, né? Fechou em Cubatão, em Ipatinga. E a CSN é porque ela rolou a dívida dela para 2 anos. Se a situação não melhorar, eu vou ter que precisar de aumento de capital. Não teria o ativo, não. Agora eu pergunto para o Danilo se é momento para vender CSN. Vender? Você tem que tomar um pouco de cuidado, que tem tesouraria ali. Às vezes recompram bastante o ativo, dão um squeeze. O Benjamin Steinbrück opera bastante o ativo. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. Mas CSN é para vender ou não? Ou para comprar, Danilo? Eu não compraria. Não? Não, de forma alguma. Eu não venderia o papel. Se fosse pensar em algum posicionamento no papel, graficamente, eu pensaria em compras, tá? Lembrando, o papel chegou a ser cotado na casa de R$ 3,30, bateu R$ 8,00, mais de 100% de variação percentual, em um período muito pequeno. Então, assim, a volatilidade explícita do papel é muito alta, tá? Então, assim, vamos comprar. Pode ser que amanhã ele despenque 8 e depois volte a subir 15. Então, atenção, principalmente nesses papéis que tinham um valor nominal da ação muito barato. Mas a análise gráfica dele como um todo. A gente tem aqui uma tendência de alta, tá? O que eu vejo que vários e vários papéis ontem e ao longo da semana passada, principalmente no meio da semana passada até o final da semana, tiveram uma desvalorização muito acentuada, tá? Então, é natural que o mercado tende a ter um obstáculo para continuar essa queda. Eu vejo o CSN em cima de uma região de suporte importante, linha de tendência de alta, deixa eu ver se fechou o gap, mas tá próximo ao fechamento de um gap, tá em cima de uma fronteira de um gap. À medida que ele demonstre força compradora como hoje, ele tem espaço para retomar esse movimento de alta. Então, assim, é um papel atrativo. Eu acho muito arriscado se posicionar num papel desse, como CSN, Uzi Minas, Gerdau. Eu acho a volatilidade muito alta, tá? Mas sim, tá bonito. Se fosse pensar aqui, compra ou venda, eu compraria no curto prazo, o stop abaixo desse fundinho anterior e teria um espaço para uma movimentaçãozinha de repique. Boa! E Vale, como vocês veem? Vale olha muito mais para longo prazo. Curto prazo eu não compraria. O cenário da China é desaceleração. O preço do minério, a Vale vem se endividando bastante, anunciou até que não pagaria dividendos. Não teria Vale para curto prazo, só se fosse olhar para longo prazo. O que você me diz de Vale 5? É compra ou venda, Danilo? Ô Celso, minha visão em relação ao mercado como um todo, seja ele Petro, Vale, bancos e tudo mais, é o nosso cenário político. Eu ainda acredito nesse processo, aquilo que a gente comentou do processo, aprimoramento do impeachment e tudo mais. Eu acredito que tem um espaço ainda para a Bolsa subir, apesar do cenário macroeconômico e fundamento ainda não ser a favor, não está compatível com esse movimento de alta, tá? Mas eu acredito que há espaço para uma alta, sim. Eu vejo que o mercado tende a andar. E outra, Vale, graficamente, o que Vale está me apontando? Linha de tendência de alta sendo testada. A gente tem aqui uma região de resistência em R$12. A superação de R$12 leva a Vale a buscar esse próximo topo prévio anterior, que está na casa de R$13. Então tem espaço para alta? Sim, tem espaço para altas. Ainda mais hoje, 3% de alta, um papel que chegou a cair 2,5%. Mineradoras lá fora estavam despencando, BHP caindo 5%, Rio Tinto caindo 3,5%. Então assim, o papel está forte, tá? Ela não está levando muito em consideração um cenário externo, ok? Então tá bonito. A gente já está posicionado em Vale D43, que é uma call, tá? A gente se posicionou nela nessa resistência aqui na casa de 12. O rompimento desse patamar pode levar ela a ter uma movimentação um pouquinho mais direcional, tá certo? Então acredito ainda numa movimentação positiva de Vale, principalmente se romper essa resistência em R$12, tá certo?
Informação que me chegou aqui agora, presidente do PP acaba de convocar reunião para amanhã, dia 6, reunião das bancadas da Câmara e Senado para decidir se partido desembarca ou não do governo. Opa, do PP? PP, seria o segundo, hoje o maior partido ali na base, tá? PP convocando reunião da bancada Câmara e Senado para amanhã, dia 6 de abril, para saber se desembarca ou não. Olha o índice explodindo na massa. Se fosse me perguntar qual era a maior probabilidade, era de desembarque. Então sigo, como já falei aqui para o SMP, acreditando que a probabilidade é maior de impeachment. O mercado reagindo positivamente a isso, hein, Celso? Vale na máxima. Falei. Hashtag fica a dica. Vamos lá, o que você ia me perguntar? Interrompi. Tem dois papéis. Piscou aqui no meu celular, eu tive que olhar. Tô toda hora aqui olhando, gente. É porque eu tô olhando o celular mesmo, porque o tempo inteiro chega mensagem, tá? É que me chama atenção pro gráfico. A gente já até bateu o papo lá só pra gente explanar junto com o pessoal. Olha, o índice superou os 49 e tá andando, hein, cara? A máxima do dia. Pessoal, tá vendo como que acontece? Como o mercado é imprevisível, a gente tá totalmente dependente do cenário político. Informações é o mais importante. Exato. Celção, lojas americanas, graficamente pra mim agora, tá dando compra pra swing trade. Tem algum ponto de fundamento para falar para o pessoal? Eu gosto de lojas americanas, eu acho ativo bom, muito bem gerido, 80 anos em 5, eles vão dobrar o número de lojas, tem hoje 924 lojas, querem abrir 800 lojas em apenas 5 anos, com a abertura não vão montar franquia, poderiam ter 5.500 lojas, não depende de crédito para crescer, anunciaram uma recompra agressiva, acho que o ativo pode voltar para um patamar mais alto, sim, eu teria, para um papel mais para carregar, mas eu gosto. Bonito, a gente vai ficar de olho aí para se posicionar, tá, pessoal? Então atentos aí, para quem está acompanhando lojas americanas aí, a gente possivelmente vai dar uma compra para swing trade nela hoje. E uma Gafisa, e a Gafisa também está chamando muito a nossa atenção. Vamos acompanhar o papel. Vamos lá, Mills continua subindo no curto prazo, no ponto de vista fundamentalista dá para entrar sim, é um papel barato, só que é um papel small cap, mas um papel extremamente barato. Se você descontar, se ela pegasse, eliminasse, acabasse a empresa, vendesse o maquinário mesmo com desconto, ela vale menos do que isso no valor de mercado. Você tem alguma notícia da delação da Andrade Gutierrez? Não, nenhuma notícia da BB por enquanto, nada. Poderia falar sobre os fundamentos da CESP? Eu sou mega cético, né, com empresa de setor regulado estatal. Então, se fosse falar, já disse aqui, não gostaria do ativo. CVC, dólar caiu, mas estamos em crise. O que esperar para essa companhia? Ela cresceu só as reservas confirmadas 1,7% no primeiro tri desse ano em relação ao primeiro tri do ano passado, ou seja, não cresceu nada. Acho que tende a sofrer sim, porque, entre aspas, viajar se torna um bem supérfluo. Supérfluo que eu digo é que você pode cortar. Tá sem grana, tá sem dinheiro para a população, primeira coisa que ela vai cortar é isso, tá? Onde encontro os relatórios que eu falei? Na página da XP. Área logada de cliente, temos lá serviços e ferramentas, tem um campo com os relatórios, tá? Não só o relatório de fundamentos, mas como o relatório de todos que são elaborados dentro da XP, a parte de gestão, a parte dos fundos, os posicionamentos, material, enfim, todos aí na área logada de cliente da XP, serviços e ferramentas. Ali ao lado tem um campinho que chama relatórios, tá? Boa, Sabesp, perguntaram do gráfico de Sabesp, SBSP, saneamento, né, empresa de saneamento do estado de São Paulo. Bonito, apesar de ter interferências governamentais, o ativo está subindo muito forte também desde janeiro para cá. É um outro papel que eu me arriscaria. É que a volatilidade desse papel, ela é muito baixa comparada à volatilidade que nós estamos hoje no mercado, tá? Então, para mim, a tendência de alta, a linha de tendência de alta, depois de ter caído aqui esse movimento de correção durando aproximadamente 4,8%, arredondando 5%, tá? O ativo está em cima de uma linha de tendência de alta. Quem é do comprador? Superação da máxima é compra. Até quem tiver um perfil um pouco mais arrojado é compra, tá certo? Poxa, Danilo, tá comentando aí vários papéis em cima de suporte, é compra, pessoal. E aquilo, a gente acredita ainda, os gráficos estão mostrando desde janeiro que o mercado mudou a tendência, tá? A tendência de curto prazo. Esse ano, então, o mercado tá forte, então subiu muito. Começou a cair, parou de cair, o vento parou ali, mostrou a entrada de força compradora, é expectativa. O mercado de renda variável, a expectativa, se não for, isso é o stop. A análise fundamentalista a gente não tem o stop. O que a gente faz é tirar ele da carteira, o ativo, ou se tornar um ativo que a gente não gosta. Mas, Cielo, as dúvidas acerca dos controladores da empresa foram superadas? Ainda não, Leonardo Rabelo. Eu passo Ciel 3
para Danilo Zanini. A gente tirou Cielo das carteiras por conta do problema de governança corporativa que pode existir e, além disso, regulamentação no setor de cartão de crédito. Não gosta do ativo? Não é isso, não vai ficar short. A gente só retirou que acredita que tem outros ativos. Luquinha não para de entrar e sair da produção aqui da sala. Tudo bom, Luquinha? Fecha a porta aí, por favor. Obrigado. Mas Cielo é um bom ativo, só acho que tem outros ativos melhores, com uma relação melhor de risco, retorno. O que o senhor me diz? Danilo Zanini. Gráfico, compra. Estamos comprados já, pessoal. Vou mostrar o gráfico aqui para vocês, linha de tendência de alta. Veio testar. Compramos o ativo aqui nesse rompimento, já estamos posicionados nele desde a semana passada, tá? E hoje o ativo está subindo bem, tá subindo na casa de 2%, consolidando aqui um rompimento. Para quem gosta de figuras gráficas, a gente tem aqui Você tenta interpretar que figura que é essa, Celso? Eu não entendo análise técnica. Eu vou te perguntar se você entende de fundamento, que é um EV, EBITDA. Qual o setor que a gente olha? Louco. EBITDA. Olha lá. Só porque eu vou fazer a prova, ele tá me pressionando. Só porque ele não vai passar na prova, eu tô te pressionando. Lógico que eu vou. Esse é o triângulo ascendente. O mercado tem, não parece um triângulo? Sobe, topos e rompe. Tá? Então vamos lá, pessoal. A expectativa aí é de retomada de uma pressão compradora. Estamos comprados desde da região de R$36. A expectativa é que ele venha buscar os R$38/R$39. Certo? E o EBITDA é o lucro apurado aí antes do... Não fala. Eu falei EBITDA. 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 Então pronto, vamos mudar de assunto. Ah lá, sabia, não respondeu. Você não deixou. Fala EBITDA. EBITDA, eu falo EBITDA porque eu ouvi o que falar. É o lucro apurado da companhia. Tem um R no final do EBITDA, tem um R. Não, então é um indicador que eu não conheço. Calor. Esse é EBITDA. Calor. Pronto. Vamos continuar aqui, melhor. Estou te chamando de Daniel, né? Vamos continuar aqui, Daniel. Danilo. Vamos continuar aqui, Mas, a próxima batalha do século a gente vai voltar com esses questionamentos. E eu vou te fazer algumas perguntas gráficas também. Não falei EBITDA, falei EBITDA. Vamos lá. Qual seria o papel da Bolsa melhor indicado para compra agora, Danilo? Não foi para mim essa pergunta, foi para você. Para mim? Qual seria o melhor papel da Bolsa? Depois eu falo o que eu acho. Bom, levando em consideração que o mercado está todo à mercê desse cenário político, eu vejo um país bem arriscado para se posicionar. Agora, papel para pensar em compra, Cielo eu acho interessante, Itaú eu acho interessante, mas para comprar na bolsa agora, para pelo menos manter em carteira esse ano, né? Cielo, lojas americanas também está no meu ponto de vista. Eu não ficaria posicionado em papéis atrelados ao dólar, tá certo? Mas seria mais ou menos esse. Para mim, Itaú, Lame e Cielo. Acompanha o Marcão, BVMF. BVMF, se ela cai, se ela cair, aumenta o volume, aumenta a liquidez, vem para cá, aumentou absurdamente operações estruturadas, melhora para o BVMF, compra CETIP, se une, maior bolsa, tem caixa, ainda distribui, não precisa investir tanto. Tem BVMF. O Banco do Brasil pode subir sim, o impeachment, o Banco do Brasil voa. O impeachment, Petro, Banco do Brasil. Banco do Brasil, não iria em Petro, tá? Melhora, a situação melhora, mas depois quem vier tem que ver o que vai fazer. Exato. Então, Mas BVMF é interessante, agora que eu lembrei do gráfico da cabeça. É isso aí. EBITDA, só para falar, gente, é o resultado operacional, earnings before taxes, depreciation, amortization and rental, leasing, só serve para empresa aérea. Ficou aqui a dica. EBITDA, ficou aqui a dica para galera. Só para empresa aérea, você não sabia. É só para empresa aérea, porque é a única que tem leasing, né? Porque as empresas aéreas não compram avião, né? Elas têm que alugar o avião. E aí ela utiliza como leasing. Se ela comprar, ela não tem dinheiro para isso. Ela não tem dinheiro, já acha o setor horroroso. Empresa aérea como Gol, entre outros, Obrigado. Então, tá falado aqui pro pessoal. Deixa eu ver. CCR. CCR, né, é uma empresa de concessões rodoviárias que com a taxa de juros futuras em queda, ela sobe. Mas eu, se fosse ter uma, preferia Ecor 3, Ecor Rodovia, se fosse ter. Eu acho que a Ecor Rodovias tem mais a ganhar com o Porto, nem que seja a venda do Porto, teria mais a ganhar ali. Mas CCR com a queda de juros pode ser que suba. Mas para olhar a queda de juros, eu prefiro comprar varejo, eu prefiro comprar shopping, eu prefiro comprar BR Malls, por exemplo, do que comprar uma CCR. Uma empresa boa, bem gerida, mas eu não acho tão barata assim. Se fosse entrar, eu preferia Ecor
Rodovias, Eco3. O gráfico também aponta Eco Rodovias melhor para comprar. CCRO, ela consolida, perceba que ela tem uma certa dificuldade para subir, tá? Se eu tirar um pouco o gráfico, perceba que foi uma movimentação de indefinição. E Eco Rodovias, ela está no radar da nossa análise, tá, pessoal? Análise técnica para comprar. Olha o movimento de alta como é um pouco mais claro, mais consolidado, ok? Então a gente tem aqui o nível de resistência que foi estabelecido nesses patamares de 6,26. A superação desses patamares aqui é compra. Nós da Arena do Investidor iremos indicar compra nesse papel, tá certo? Tá consolidando, viés é de alta, tendência de alta e tá atrativo, tá certo? E atentos aí que ele tá trabalhando dentro de um cenário de indefinição. Acabei de receber um e-mail da área institucional perguntando, viu algo para essa puxada no mercado? Todos os clientes me perguntando, não sei sobre notícias, ou seja, a gente está aqui dando informação em primeira linha. Reunião do PP ficou para amanhã. E aí, por isso, o mercado puxou, eles vão decidir se eles saem ou não da bancada. E isso puxou o mercado. Tem que estar antenado hoje em dia. Se não tiver antenado, a coisa é bem complicada. O pessoal recebeu essa informação primeiro que todo. Até a mesa não tinha recebido. Você viu? Mostrei aqui para você. Não vou abrir porque tem nome aqui, mas pessoal perguntando. Vamos lá. Agora, última aqui para você. Vamos escolher 3 perguntas. Vamos lá. Smiles, há algo que não a deixa superar os 40 ou romperá o suporte? É SML3. Compra. Smiles é compra. Aí. É compra. A gente está de olho nessa Smiles aqui. Primeiro ponto, vou colocar o gráfico para vocês acompanharem. Teste de suporte. Candlezinho comprador, o martelo, dentro de uma consolidação, a expectativa é dele ter um pequeno repique e buscar o próximo nível de resistência. Nós estamos monitorando a entrada na compra, tá? Aqui na superação desses R$40. Superou R$40, um Master Bandeira clássico aqui, um padrão de continuação. Tem espaço para uma alta e perceba que ele está consolidando nessa resistência. Um prazo totalmente longo na superação do R$40, logicamente, pô, Daniel, você está falando que ela vai voar até os 56? Não. 50? Não, mas o principal ponto que teria um obstáculo para interromper uma movimentação de alta de Smiles ficaria lá na casa de R$50. Então o ativo está muito, muito interessante, com uma possibilidade de um upside muito alto. Tá certo? Então essa daqui está bem interessante, Smiles. Perguntaram de Ultrapar, um ativo que eu gosto, não é um ativo barato, mas é um ativo que eu gosto, principalmente pela gestão da companhia, a empresa focando no varejo de combustíveis, as lojas de conveniência e também a parte da Extra Farma, né, drogarias que ela comprou. Acho que tem um baita de um crescimento aí, gosto sim, né, do ativo, mas não é um ativo barato, é um ativo para carrego. No momento desse de alta da bolsa fica para trás, porque é um ativo que já negocia múltiplos elevados, né, mas também se vier uma realização da bolsa, ela é a empresa que entrega. É uma empresa para carrego, não é uma empresa para ficar tradando no curto prazo. O que o senhor me diz? Resumindo, o gráfico está num ponto... Olha, todo mundo vai... A bolsa vai cair amanhã, todo mundo vai me criticar. É porque o PP, se a reunião amanhã do PP então, não sair, já falou o Marcão aqui, se não sair é baixa, baixa na bolsa. Concordo. Por isso tem que operar muito mais no day trade que outra coisa. Exatamente, pessoal. Detalhe, a gente está ficando bem pouco exposto para swing trade, tá? As principais operações que nós estamos recomendando é swing trade. Perdão, day trade. Operações em swing a gente está recomendando muito mais em opção, tá certo? Mas olha aqui o gráfico. Linha de tendência de alta clássica, toda vez que ele toca, sobe, toca, sobe, toca, sobe, tocou. Expectativa que ele venha retomar. Tá? Para mim, a superação da máxima de hoje é compra e Ultrapar. Boa. E aí perguntaram de Petro, a gente já falou, de Gerdau também. Seria mais aqui, teria só mais uma pergunta, já vale também, a gente já falou. A STT, né, que é TIET11. Taesa? Não, qual que é? Não, a STT. Qual que é o código? TIET11. É uma empresa excelente pagadora de dividendos, né, geradora de caixa, porque é uma... Você quer que eu repita? Não, mudou o código, não era esse, né? Não era esse. TIET11. TIET11. Isso. É uma boa pagadora de dividendos hoje, é uma empresa para carregar interessante por conta dos dividendos elevados que ela tem. Viés do papel é de alta, vou colocar o gráfico aqui para vocês acompanharem. O viés do ativo é de alta. Mais um papel que, parecido com o GPA, cai tocando um candle comprador. Superação da máxima pode levar uma compra, mas o principal ponto que a gente tem que ficar de olho aqui é na superação de R$ 15,50. Superando esse patamar aqui, já é um papel novo de gráfico, né? Ele tem espaço para uma movimentação direcional, vai renovar o seu topo histórico e a sinalização é positiva para o ativo.
É isso, senhores. Mais do que esgotamos o tempo aí em 5 minutos. Temos que encerrar. Desculpa se alguma pergunta não foi respondida, mas a gente tem que encerrar. Obrigado pela audiência e paciência de vocês. Lembrando, Arena do Investidor, e abra sua conta na XP para ter acesso aos relatórios e informações online. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Até mais, pessoal.